Olá, queridos! Bem-vindo às Notícias do Momento, nessa nossa edição deste dia 25 de agosto. Bem-vindo você, aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Vamos lá diretamente às notícias de hoje, nesse dia 25 aqui. Vamos lá, tem muita coisa acontecendo aqui, você tem tudo, não precisa mais procurar por aí, tá? Vamos lá aqui, o nosso cartaz de hoje, notícias nacional, que é esse aqui agora, o internacional, e também o Música Oração, e os vídeos que estamos colocando aí no canal, tá? O Desperto Zero de Aquário, e também amanhã, live especial com o doutor Alex Alves, um grande palestrante que vai fazer uma live conosco, que vai ser muito bom. Internacional, atenção, notícia, o que está acontecendo aí. Após escândalos de Lulinha, Flávio Bolso dispara e pode vencer ele ainda no primeiro turno, veja só, né? O Nordeste é Bolsonaro, o Nordeste está no Bolsonaro, e agora Flávio e Alfredo Gaspar são recebidos por multidão em Maceió. O Nordeste é 22, é 22, é 22, né? Que coisa linda, né? 22, pessoal aí fazendo uma grande carreata ali em Maceió. E a Ancine aceita pedido de registro do filme Dark Horse no Brasil. A Ancine aceitou e parece que a gente vai ter isso acontecendo logo, logo aí. Gente, o que é isso? Esse filme vai bombar mesmo. E a boa notícia para Flávio, que a nova pesquisa Nexus mostra a disputa cada vez mais apertada com o L, e ele vencendo, né, já talvez até no primeiro turno, isso. E urgente, Dino autoriza a PF a compartilhar dados da produtora de filmes sobre o capitão. Flávio Dino dá 5 dias para PC São Paulo enviar à PF material sobre produtora do filme Dark Horse, investigada por suspeita de desvio de contrato de Wi-Fi para financiar o longa. E ele quer Trump como aliado improvável contra o Rubio, né? E a aposta arriscada, ele tenta usar Trump para anular influência de Rubio na América Latina. Então, ele quer o aliado improvável contra o Rubio. Não vai conseguir, está tentando derrubar os grandes atores americanos, não consegue de jeito nenhum, né? Ele trabalha para sabotar Marco Rubio com linha direta com Trump. Não vão conseguir, vão se ralar mesmo, né? E o L diz que falam algumas notícias que ele vai querer forjar um possível conflito contra os Estados Unidos para entrar em estado de sítio, enquanto o presidente atual tem daí mais permanência e término da guerra, até o término dela, né? Aí pode ficar 3 anos do poder sem ter que precisar. É uma possibilidade, mas muito remota, e não vai acontecer isso, não vai acontecer. É só uma tentativa, porque isso aí já está saindo do ar, já está saindo de cena, né? E aconteceu, você sabia que ele fugiu do debate e sua armadilha foi descoberta? Flávio deixou claro, aonde você for, eu vou. A rejeição em alta, entrevista de L afunda Domingo Espetacular e programa tem segundo pior Ibope do ano, né? A entrevista de L, ninguém quis assistir a entrevista do L, segundo pior Ibope do ano na televisão. E L e Flávio Bolso estão na frente com o Jornal Nacional, daqui a pouco eles vão estar cara a cara, frente a frente, né, no Jornal Nacional. E L virá ao Rio Grande do Sul na próxima sexta-feira para a campanha. Mora faz afirmação sobre modelo eleitoral e a condenação já havia transcrito em julgado. A defesa entrou com habeas corpus e Alexandre absolveu o réu, né? Então, que coisa, né? Que coisa. E o relatório da PF diz que blogueiro do Maranhão não cometeu delito apontado por Alexandre, né? Então, também Fux segue Mendonça e dá lapada em Mora. Não há vergonha maior para um juiz do que ser conivente com o próprio equívoco. No final, o que sustenta a sua autoridade moral é a capacidade de reparar seus erros. Mas o Brasil vai vencer, com certeza, essa situação bizarra que estamos vivendo em todos os sentidos. PL projeta o dobro de senadores do PT no Senado e mira impedimento no ST em 2027. E Mora defende a mídia tradicional e fica indignado com influenciadores por terem mais audiência que o Jornal Nacional. Olha só. PEC propõe mandato de 12 anos do ST e fim do foro privilegiado. Muito bom.
A lobista ameaçou parar de pagar passagens da Lulinha para bancar R$ 100 mil por mês em casa, aponta a PF. E Roberta Luxinger ameaçou parar, né, de pagar as passagens, ela que é a lobista, e queria dinheiro. Então tem os relatos aqui, né, como é que eles conversavam e tal, conversinha para lá, me dá o dinheiro para cá, me dá um dinheiro para lá, né? E tudo isso foi tomado nota. Aqui está a Roberta Luxinger, o Lulinha e outra amiga, né? Então, novas mensagens mostram o Lulinha preocupado, né? Então, ele disse assim, a gente está se arriscando, né? Qualquer coisa, nós vamos em cana, né? Ele está dizendo, né? E você tá complicado o negócio. Então, eles conseguiram todas as mensagens da Roberta, né? E vai comprometer muito tanto o Lulinha quanto o Lulão, né? A coisa vai ficar feia mesmo aí, tá louco. A PF acha mensagens de Lulinha falando de negócios com a lobista do careca do INSS. Ela diz que nosso futuro é a Suíça. Aí aparece ele ali na Suíça, né? Mostrando ele ali, minha nossa, né? Tá aqui diz assim: nosso futuro é na Suíça. As mensagens entre os dois que aconteceram em 24. Né? Nosso futuro é a Suíça. Esse povo aqui está em outra vibe. Aí ele diz assim: sim, de trabalho para cá, né? E nunca me dá em nada, né? Poxa, né? Marcola não quer, então. Né? É o terceiro almoço que tem com ele, só pode ser mais um entre os nossos. Enfim, é um diálogo aí bem bizarro aí que mostra que eles estavam mexendo com dinheiro público, né? Público, e estava dando M, já como ele mesmo fala. E Lulinha vive em um condomínio de luxo em Madrid, avaliado em cerca de 12 milhões, e vizinhos de astros do Real Madrid, né? Aí, um local, né? Muito forte aí, né? Então, e aqui muito também, a comparação entre Mendonça e Mora por uma ala do ST. ST avisa Mendonça que vai anular investigações contra Lulinha, né? E parece que estão brigando dentro lá do ST, um quer investigar o Lulinha, outro não quer, o negócio tá assim ali, né? Estilo de vida do Lulinha só é acessível a 0,8% dos espanhóis. O filho precisaria comprar uma renda de mais de 200 mil euros por ano para bancar apartamento de luxo em Madrid, segundo regra comum do mercado imobiliário espanhol, ou seja, ele está na faixa dos 0,8 mais abastados da Espanha, veja só, acima de 100 mil euros, né? Então, salários em euros, 100 mil é muito dinheiro, é muito dinheiro. E lobista disse que queria gastar 100 mil por mês para bancar Lulinha, então está todos os diálogos sendo mostrados, né? Quando a gente vê que já saiu no jornal, é porque já passou primeiro pela PF, né? E essa informação está no inquérito em curso que apura se o filho, o Lulinha e a Luxinger, teriam atuado para fechar contratos ilícitos com empresas de tecnologias no governo federal. E a Roberta teria dito que seria necessário parar de pagar passagens devido à demora em receber pagamentos acordados. Né? A PF aponta que lobista usou esse dinheiro e sacou também 300 mil em dinheiro vivo, e parte foi usada para comprar passagens da lobista e do filho do Hélio. Então a coisa tá foto, né? Te contar. É muito forte essa situação. Ele mora no condomínio, gasta 35 mil por mês de aluguel, né? Já teve ali em Orlando também, já teve em vários locais aí, e a gente vê que o dinheiro público faz a festa mesmo, né? Então, e o vice do PT diz que Lulinha vive em condições precárias na Espanha, né? Mas aqui a verdade é que eles moram num condomínio de luxo com spa, piscina e sauna, né? Então, te contar. Bom, PGE1 continuando aqui. Lobista cobrava empresário para bancar mansão e passagens do filho dele, revelando os áudios da PF. E PGR diz ameaça novo recurso contra a decisão de Mendonça de manter caso Lulinha na corte. A PF encontra indícios de participação de L nos esquemas do Lulinha, então tá ficando feio também para ele, né? Defesa de Lulinha aciona o ST contra Mendonça em manobra para tentar anular provas obtidas pela PF. Então, tá uma briga, quer anular as provas e tal, né? Oposição acusa Gonê de advogar para Lulinha no escândalo do INSS e lembram o 8 de janeiro. E
O defunto vai ao TSE contra postagens em massa sobre o preço da comida, né? E também a PF faz operação contra maracutaia de 86 milhões no INSS, ó, diz o jornal Metrópolis, né? O fraude de 86 milhões de vaquinha, nossa. Depois do crime organizado, fiscais e agentes da Receita que destrói comércio de ambulantes estão entre os mais odiados pelo Brasil, ou seja, tem muitos fiscais que destroem, né, destrói o comércio de pequenos ambulantes que vivem daquilo, vão viver de como, né, o espetinho, outras coisas mais, né, aqui o rapaz do espetinho, como é que ele vai viver sem o carrinho dele de espeto, né, é triste isso. A Operação Leste do Espinhal, PF cumpre 90 mandatos em Minas Gerais contra suspeito de criar pessoas fictícias para fraudar benefícios do INSS, prejuízo é de 86 milhões, que triste isso, né? A pessoa com grandes perdas aí e sendo pago para fantasmas. Carmen Lúcia elogia a atuação de Mora e afirma que democracia está em risco. Sim, todo mundo acredita, né? O ministro Partido Novo tem o maior desafio de ter espaço na mídia para divulgar as novas ideias, mas não está conseguindo mesmo, né? Aqui também a Pós-Fraude e Defesa de Felipe Martins prepara pedido de revisão da pena. E Pix apresenta instabilidade e usuários relatam dificuldades para realizar pagamentos. Brasil registra 234 mil casos de infarto e AVC em jovens após a Pand. A gente sabe do que veio isso aí, né? Que coisa. E também Brasil bate recorde histórico de partidas pelo mosquitinho do capeta aí, naquele que foi colocado aí, muitas vezes fabricado em certas fábricas do bichinho, né? Como é que foi? E agora muita gente indo para baixo da terra por causa dessas fábricas de bichinho aí. A gente te contar, né? Então, Braskem confirma a recuperação extrajudicial em comunicado. A CVM, a empresa Braskem, também está falindo. Jornal Metrópolis São Paulo, mais de 1,5 milhão em ouro e joias são apreendidos com receptadores. Ó, veja só que estão aprendendo, a PF está muito séria fazendo as limpezas aí do pessoal. PSD tenta convencer Zema a desistir da presidência e apoiar Caiado, dizem aliados. A proposta prevê que o governador de Minas apoie o candidato do PSD e dispute o Senado pelo Estado. Aliados de Zema negam possibilidade da desistência. PF investiga grupo que enviava pozinho do capeta pela caixa postal. E também, aqui diz, advogado Deolane é ligado à ONG, associado ao PCC, aponta o Ministério Público de São Paulo. Justiça de São Paulo bloqueia 34 milhões em esquema de receptação. E advogado que defendeu Deolane nas redes sociais é ligado à ONG associada ao PCC. Veja, está todo mundo sendo mostrado aí. Ele promete tirar facções do Rio se for eleito para um 4º mandato. Sim, mas os amiguinhos dele, como é que vai tirar? Ele diz que a sensação de preços caros está ligada ao aumento de consumo. Ele diz que o problema não é o preço, é o povo gastando demais. Sim. Ele diz que R$5 aqui, 15 ali, o povo nem percebe e no fim do mês, pequenos gastos viram uma fortuna. O país já poderia ser a 6ª economia do mundo, mas é mal administrado, afirma a Lula, que já soma cerca de 20 anos no poder, 20 anos do poder, né? Então é mal administrado. Entidades dizem que as críticas de Flávio à mistura na gasolina desinformam consumidor. E diz o Augusto Cury, que tem um candidato da Band, ele do jornal da Band, o Brasil tem cura, diz Augusto Cury, em considerações finais. Ele diz que brasileiros acham tudo caro porque estão comprando demais. Enquanto isso, as fábricas estão fechando, né? Gigantes estão fechando as suas fábricas. A Quero, uma gigante do varejo, tem prejuízo de 60 milhões e fecha 14 lojas. Tá? E também Electrolux fecha a 3ª fábrica e demissões somem para 2.700. Gerdau também está demitindo, parou as operações. A Lupo estava no Brasil há 100 anos, faturava 1,5 bilhão por ano, saiu do país e levou toda a produção para o Paraguai. Veja só, está deixando de produzir aqui e produzindo no Paraguai devido à instabilidade que está acontecendo. BMW anuncia corte de 8 mil funcionários
até o fim de 2027. E fim de uma era também, a fábrica de imóveis, 3 irmãos têm falência decretada após de mais de 5 décadas. Também a fábrica de laticínios Piá, aqui do Rio Grande do Sul, está com dívida de 200 milhões e suspende atividades. Frigorífico com 56 anos não aguenta a crise e fecha demitindo, né? Com 115 milhões, gigantes dos insumos agrícolas entra em recuperação judicial. Mais uma, Grupo Soiagro. E após 70 anos, uma multinacional com 12 mil funcionários fecha a fábrica no Brasil. Quebradeira Geral Braskem entra em recuperação extrajudicial, 59 bilhões em dívidas. E até 6 mil funcionários são demitidos após gigante do supermercado fechar 28 lojas no Brasil, veja só, né? Então, bom, mulher que... Mais coisas chegando aqui, né? A empresa multa TikTok em 153 milhões por falta de proteção nas crianças e adolescentes. A decisão aponta problemas no tratamento de dados de menores, inclusive no acesso à plataforma. E a empresa pode recorrer, né? Mulher que faz falsa acusação de agressão contra o ex para obter medida protetiva e afastar o pai do filho, comete alienação parental e deve pagar danos morais de até 60 mil reais. Então, a mulher fez um falso testemunho, decisão agora. A mulher que faz falsa acusação contra o ex para afastar o filho, né, deve pagar danos, agora é decisão. Então, ou seja, não vai mais a mulher que diz, eu recebi uma ofensa, coisa e tal, e não tiver prova, isso vai reverter contra ela, terá que pagar até 60 mil de danos morais. Isso também é muito bom, tá? Mulher desaparecida há 5 dias é resgatada em águas de Lindóia de Goiás. E também essa menina, Raiz e Catrine, que saíram para vender bolo em Porto Alegre, até o momento não retornaram para casa. A família está apavorada, né? Quem souber alguma notícia, mande aí para nós. Alerta de 2 pequenas desaparecidas aí. Foi no bairro Sarantim. Então, se vocês tiverem condições de também divulgar, é uma pena, uma lástima o que estão fazendo com os pequenos. Cuide, você que tem pequenos, né? Cuide. E você que está ainda achando que está tudo resolvido, que não tem mais nada, que esse tipo de coisa não acontece, acontece sim. Tá aí essas 2 meninas, eu não sei se já foram recuperadas, normalmente não são, né? Então, às vezes, apresente, assim, bastante segurança para os seus netos, sobrinhos, sempre saiam acompanhados, não deixe que pequenos sozinhos de saída de escola fiquem à mercê, né, desses bandidos que ainda existem, que botam dentro de uma van, levam embora e nunca mais, né? Bom, a nossa edição de Notícias do Momento, edição nacional, está terminando. Peço que você também deixe o seu joinha aí, deixa o like aí, Deus abençoe a todos. Um grande abraço, a luz venceu e até o próximo vídeo aí. Gratidão, tchau.